Então, foi narrada aqui a situação, né? Geradora de aprendizagem, no caso José, que é o dono de uma empresa, né? Só cachaça. E agora nós vamos analisar o que precisa ser destacado no trabalho, o que precisa ser elaborado no portfólio. Então, desafio 1. A partir da situação problema apresentada, fica evidente que a ausência de controles internos e de um processo de auditoria que garanta a qualidade informacional está gerando problemas para a empresa. Como está previsto um investimento significativo, é preciso resolver este problema. Nesse sentido, na sua produção textual, trate dos seguintes aspectos. Qual é o conceito e a finalidade da controladoria em termos de gestão? Então, qual é o conceito e a finalidade, né? Pessoal, aqui você vai, dentro da sua disciplina, achar esses conceitos, né? Essas informações bem tranquilo, porque a função da controladoria, principalmente dentro do processo de gestão, é fornecer informações, né, sobre o desempenho e os resultados econômicos e também monitorar o processo de elaboração do orçamento, né? Então esse planejamento é a mais básica de todas as funções gerenciais e pode determinar, né, no caso aqui, o sucesso de todas as operações financeiras que a empresa vai precisar realizar, né? Então é bem tranquilo você trazer essa definição aí, trazer esse conceito e explicar, né, a finalidade da controladoria. Ele também pergunta qual é o conceito e a finalidade da auditoria em termos de gestão, né? Basicamente aí, quase que na mesma linha da controladoria. O que a auditoria vai fazer? A auditoria ela vai fazer uma revisão, né, das demonstrações financeiras dentro do sistema financeiro da empresa, né? Nos registros, nas transações, nas operações efetuadas por contadores. Então a auditoria é justamente isso, fazer uma revisão, né? Com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e assim proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras, assim como outros relatórios, né? Então, tanto a controladoria quanto a auditoria são muito importantes para o sucesso de investimento e também no sucesso do controle financeiro de uma empresa. Ele coloca aqui quais as principais características dos controles internos, né? E cite exemplos de controles internos importantes para a área financeira. Então é dentro desses controles internos que se descobre às vezes falhas, erros, informações duplicadas, informações que não foram descritas, e através desses controles é feita uma revisão, né, uma correção, e é muito importante então ter também esses controles internos. Bem tranquilo esse desafio aqui, trazendo simplesmente conceitos e informações simples. Desafio 2. Uma das funções do setor financeiro é a elaboração das projeções orçamentárias. Para isso, se utiliza dos objetivos definidos no planejamento. Segundo Osho, o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro do cenário e condições pré-estabelecidos, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Com a definição de Osho, podemos entender que a empresa é um sistema aberto e interage com o meio. Logo, os orçamentos devem estar de acordo com o planejamento. O sistema orçamentário é um instrumento de planejamento, controle, monitoramento dos resultados financeiros e econômicos da empresa. Os orçamentos têm o objetivo de mostrar quantitativamente todos os setores da empresa: compras, marketing, produção, gastos gerais, vendas, entre outros. Um dos fatores a serem definidos antes da elaboração das peças orçamentárias é a definição das políticas de recebimento e pagamento. A Só Cachaças estipulou que as suas formas de recebimento serão entrada, 30, 60, 40% à vista e o restante em duas parcelas iguais.
Então, entrada de 40% do valor à vista, né? E os outros 60% vai ser dividido em 30 e 60 dias após a entrada, né? Se o faturamento da empresa se concretizar no cenário positivo, no primeiro mês a empresa irá vender 150 mil em mercadorias. Mantendo esse cenário, haverá um acréscimo mensal de 10% sobre o faturamento. Então, olha só, ele está fazendo aqui uma projeção, né? E no primeiro mês a empresa irá vender 150 mil em mercadorias. Mantendo esse cenário, haverá um acréscimo mensal de 10% sobre esse faturamento. Para ajudar a Só Cachaças a visualizar as entradas que ela terá no caixa, você deve desenvolver as projeções de recebimento da empresa para os próximos 6 meses. Após realizar a projeção de recebimento, você deverá analisar o total de recebimento que a empresa terá mês a mês. A política de recebimento da empresa está correta? Precisa ser alterado? Se sim, indique a nova política. Então está aqui a tabela, né? Começando no mês 1, conforme está descrito aqui. O primeiro mês, então você vai preencher a tabela com o primeiro mês, 150 mil mercadorias. E mantendo esse cenário, né, 10% sobre esse faturamento. Então você vai preencher aqui as informações dentro da tabela e conforme você for preenchendo, você vai vendo que vai gerando números, valores, né, totalmente diferentes. Por quê? Porque existe uma projeção de crescimento de 10%. Então ele colocou aqui, faturamento, né, onde você vai preencher, as parcelas, que é 40% pagamento à vista e o restante dividido em 30 e 60 vezes parcelas iguais, né? Então ele está colocando aqui a parcela 2 e parcela 3. Então você vai preencher e depois você vai chegar aqui a um montante, um valor, né? Eu não vou colocar aqui os cálculos para que o vídeo também não fique muito extenso, mas é um cálculo também não muito difícil e não muito complicado de fazer. Desafio 3. Diariamente, a Márcia, assistente financeira da empresa Só Cachaça, registra todas as operações financeiras da empresa. Embora a empresa não possua um sistema especializado, a Márcia busca registrar por mecanismos manuais todos os atos e fatos administrativos que chegam ao conhecimento dela, pois ela entende que a contabilidade é importante. Aliás, a contabilidade não possui um fim em si mesmo. De acordo com Carvalho, Guimarães e Cruz, a contabilidade não foi concebida para gerar informação para seu próprio uso ou para a satisfação dos profissionais em produzir tais informações. Ao contrário, a contabilidade foi concebida para gerar informações que sejam úteis para a tomada de decisões por usuários direta ou indiretamente relacionados à organização. A contabilidade consolida o seu papel ao fornecer informações que sejam úteis, relevantes e confiáveis para a gestão das organizações. A informação gerada não é necessária somente para aqueles que conduzem uma atividade empreendedora, mas é também para aqueles que estão do lado de fora da entidade, sendo partes interessadas em informações sobre a gestão, o patrimônio, o desempenho econômico e financeiro das empresas. Devido à preocupação com o registro e à ausência de outros profissionais na área financeira, no último período, Márcia verificou a não existência de controle financeiro gerencial de ordem estratégica, pelo qual poderia gerar os relatos ou os relatórios financeiros. Como a empresa está planejando uma reestruturação, a geração dessas informações é considerada primordial para o processo decisório. A reestruturação da empresa Só Cachaças representa um passo para repensar a gestão e os atendimentos aos clientes. Mesmo com os registros manuais, Márcia conseguiu apresentar um balancete de verificação no termo do exercício social de 20/1, na qual foi apurado os seguintes saldos. Então aqui ela trouxe, o balancete, da verificação 20/1. Olha só, tá todos os dados aqui, todas essas informações aqui. Então, conforme visto no quadro 1,
são listadas as contas patrimoniais e de resultado por ordem alfabética. Diante das informações apresentadas, você foi convidado a estruturar essas contas sob a forma de relatórios financeiros. Por isso, primeiro observe os quadros 2, 3 e 4. Então, pessoal, os quadros 2, 3 e 4, conforme a gente vai ver aqui, eles estão aqui em branco. Olha, demonstração do resultado do exercício para o ano de, seria 2021, né? O 20 por 1. Como vocês podem ver, tá aqui as demonstrações com as devidas classificações e em branco. Quadro 3 da mesma forma, lado do ativo do balanço patrimonial para o ano de 2021, no caso, ou 20 por 1. E está aqui também as suas devidas classificações. O 4 da mesma forma, lado do passivo, né? PL do balanço patrimonial para o ano 2 por 1. Então, olha só, com base no balancete de verificação nos quadros apresentados, nas informações expostas, você como profissional de gestão, de modo a atender às necessidades da empresa e do processo decisório, pede-se, com base no balancete de verificação, estruture, olha só, estruture o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício DRE de 20 por 1, preenchendo os quadros 2, 3 e 4. Então, esses quadros aqui, eles devem ser preenchidos com essas informações que estão descritas aqui. Então, você vai pegar esses dados das contas patrimoniais e de resultado referente a esse ano e você vai passar para essas tabelas aqui, para esses quadros, quadro 2, quadro 3 e quadro 4. Lá no seu material está descrito justamente como que faz esse passo a passo, o que é considerado receita bruta, o que é considerado receita de vendas de produto. Então, bem tranquilo assim para fazer, vai dar um pouquinho de trabalho só para lançar, né? Você precisa entender cada uma dessas definições aqui, ó. Despesas com publicidade, comissões sobre vendas, caixa e equivalentes de caixa. Então, você vai precisar lá com calma, analisar o seu material, observar no seu material o que vem a ser cada uma dessas informações aqui e analisar dentro dessa conta patrimonial aqui, o que você precisa lançar dentro desses quadros 2, 3 e 4, beleza? Considerando exclusivamente os dados do balancete apresentado, qual foi o resultado econômico da empresa no exercício? Essa empresa, quando você preencheu as informações dos quadros 2, 3 e 4, ela teve lucro ou prejuízo? Você vai descrever. Qual é o valor total do ativo da empresa em 20 por 1? Então, quando você chegar lá no final, você vai ver qual foi o total de ativo da empresa. Considerando apenas os relatórios financeiros, quais aspectos dos relatórios financeiros caracterizam a empresa ser uma indústria de bebidas? Então, existem alguns pontos aqui, dentro dessas classificações aqui, que vai caracterizar essa empresa como uma empresa, né, indústria de bebidas. Então, existem alguns pontos ali que vão caracterizar. E justamente dentro desses pontos que você vai observar lá naquela tabela, você vai perceber que realmente se trata de uma empresa que produz bebidas. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ele colocou uma observação aqui, ó. O valor do resultado operacional líquido do exercício apurado, lucro ou prejuízo de 20 por 1, deve ser transportado para a conta patrimonial de lucros ou prejuízos acumulados de 20 por 1. É uma informação importante que você precisa lançar lá.